Já quero de antemão louvar a Deus e agradecer ao nosso irmão pela sua presença aqui conosco nessas noites, pelo trabalho que certamente teve de preparação para trazer este bom alimento durante esses dias. Que Deus possa recompensá-lo grandemente, que tenha sido para ele a parte da questão da saúde, né? Tenha sido uma boa estada conosco e que seja a primeira de outras visitas aqui em Boa Vista. Vamos orar, meus irmãos, por ele, por nós, para que a palavra de Deus venha falar às nossas vidas nessa noite. Deus querido, mais uma vez queremos orar, pedindo que Teu Espírito venha sobre nós, sobre nossas mentes e corações. Precisamos ouvir a semente da Tua palavra sendo jogada e o nosso solo do coração respondendo de maneira positiva. Que nós possamos, ó Deus, dizer sim ao Senhor, responder com decisões, com resoluções, com mudança nas nossas vidas. Abençoa novamente o Teu servo, tanto agora como na mensagem seguinte, que a palavra de Deus em 2 Samuel possa falar poderosamente aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Joverci. Boa noite, queridos. Eu que agradeço o convite e o privilégio de poder participar aqui. Eu sei que o primeiro convidado preletor foi o Stuart Olyott. Eu ouvi esse homem pregar, fantástico, um livro sobre pregação. E eu sei que para os irmãos perderam, né? Porque aí veio só o Ricardo, não veio o Stuart. Mas eu já coloquei no meu currículo que eu substituí o Stuart Olyott uma vez. Vou usar isso a meu favor. Mas tem sido muito gostoso o tempo com os irmãos aqui. Hoje até fez frio, né? Eu liguei o ar-condicionado lá do apartamento. 10 minutos. Aí tive que ligar de novo. Porque eu fiquei olhando para fora assim, chovendo, tava meio fresquinho assim lá fora. Falei, não vou ficar gastando ar-condicionado. Mas a hora que o negócio esquenta de novo. Então, por 10 minutos, eu fiquei com o ar-condicionado desligado. Foi minha experiência aqui em Boa Vista. Queridos, eu não sei se você passa por isso, mas tem fases da vida assim que eu estou bem assim, puxa, né? Deus tá agindo, pensando até em termos de ministério, vida pessoal com Deus, família, enfim, parece que está tudo indo muito bem. Tem momentos que misericórdia. Recentemente a gente passou por essa fase ruim, ainda a gente está caminhando um pouco nela. Nós sofremos uma injustiça lá com a nossa família, com questão de justiça mesmo. Ficamos muito chateados e não podíamos fazer nada contra o que foi feito. No próprio ministério tivemos experiência de pessoas de tantos meses de investimento que depois de todo esse tempo se voltaram contra a gente. E às vezes até mesmo olhando na igreja, agora nessa fase pós as eleições, as pessoas não lidando biblicamente, ou não lidando com a esperança no Evangelho, com tudo aquilo que tem acontecido. E não tem jeito, sempre, porque eu sou aquele negativista, sabe? Aquele pessimista. Então, aqui pode ter 100 pessoas felizes com Deus. Se tiver uma pessoa reclamando, eu vou ficar chateado. Puxa, mas ele não está ainda firme, né? Isso tem acontecido na igreja em relação a isso que eu tenho compartilhado com os irmãos. Às vezes desânimo, às vezes pessoas se afastando de Deus por causa de política. Hoje eu recebi mais uma ligação de mais um irmão preocupado com política, enfim. E aí chega uma hora que você fica pensando, será que vale a pena mesmo? Parece que nada vai mudar. Você prega, você ensina, você faz aquilo que é certo, aquilo que é justo, mas parece que o mal vence o tempo todo. Parece que o reino de Deus perde o tempo todo. Parece que o reino do inimigo está sempre vitorioso. E é um pouco sobre isso que o livro de Samuel fala para nós. Espero que ao longo das exposições que a gente fez aí desde quarta-feira, esse tema tenha ficado claro sobre da onde vem o verdadeiro rei, da onde vem o verdadeiro governador, onde está a nossa verdadeira esperança.
Nós já comentamos, né, como o livro de Samuel ele conta o início da história da dinastia, aliás, da monarquia em Israel. O primeiro rei, Saul, um rei segundo o padrão do mundo, não deu certo. E segundo Samuel nós estamos vendo um rei segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, mas a gente está vendo que ele falha também. E chegando ao final do livro, hoje nós vamos ler os últimos 2 capítulos do livro, segundo Samuel 23 agora, e na próxima sessão 24. Vamos para os finalmente. Mas chega nesse final, e aí? Se dá tudo errado assim, nós vimos Davi apaziguando os seus inimigos, aqueles que haviam traído, mas no final o próprio povo se divide, há uma guerra civil, os sobrinhos de Davi um mata o outro, e aí chegamos nesse final aqui. E a pergunta é, será que existe esperança para um reino justo? Se nem Davi conseguiu estabelecer um reino justo, será que há esperança para um reino justo? E o texto de hoje, aliás, os 2 textos de hoje vou mostrar aqui sim. Especificamente aqui no capítulo 23, a lição é a seguinte: o ungido do Senhor é a única esperança de poder para um reino justo. O ungido do Senhor é a única esperança de poder para um reino justo. Vou explicar isso ao longo da exposição do texto, vai ficando mais claro. Eu acho fantástico, eu comentei isso com os irmãos numa dessas noites, né? Como a Bíblia ela é escrita de uma forma intencional. Nós estamos agora no final do livro, e o final do livro é um epílogo. Ele é um resumo, um desfecho do livro, e a forma como ele foi montada foi intencional. Então, se você está com a Bíblia aberta aí, você pode dar uma olhadinha para tentar entender mais ou menos. Mas começa ali no capítulo 21, onde Deus está irado com o povo de Deus por causa do pecado de Saul ainda contra os gibeonitas. E Deus então envia fome para Israel, e aí Davi então precisa fazer algo para que o pecado seja expiado e a ira de Deus seja desviada de Israel. Essa é a história do capítulo 21 até o versículo 14. Depois, no capítulo 21, do versículo 15 até 22, o final do capítulo, ele vai falar sobre a história dos homens valentes de Davi. Histórias de homens que ajudaram, vitórias. A gente vai ler algumas delas. Você fala, puxa vida, isso aqui é digno de um filme. Capítulo 22, nós temos um cântico de Davi. E é um cântico que nem está numa ordem cronológica aqui. 22:1, acompanhe se você quiser ler. Eu estou com, nesse texto especificamente, eu estou com a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. 22:1 diz assim: Davi falou ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E a gente percebe por esse cântico e essa introdução que provavelmente as histórias são colocadas aqui, elas não estão em ordem cronológica, mas elas foram colocadas aqui para formar uma estrutura, para formar um final do livro, e a gente vai ver o porquê. Então, o capítulo 22 é um cântico, capítulo 23 começa com outro cântico de Davi, é um cântico menor, que vai até o versículo 7, e a partir do versículo 8, vai falar de novo de homens valentes de Davi e os seus feitos fantásticos. E termina com Deus irado com Israel mais uma vez. E aí Davi precisa fazer algo para expiar o pecado do povo. Então eu vou tentar explicar a estrutura aqui. A estrutura é o seguinte, começa lá no 21, Saul pecou, Davi precisa expiar o pecado. E a última história vai ser, o povo pecou e Davi precisa expiar o pecado. Certo? Depois, tem histórias dos valentes de Davi. E aqui também tem histórias dos valentes de Davi. E no recheio de tudo isso, tem 2 cânticos de Davi. Então, é o que eles chamam de o quiasma. Né? Então, é um sanduíche. O pão é o pecado e a expiação. O queijo
são os valentes de Davi, e o recheio ali principal são os cânticos de Davi. Tá certo? Não dá tempo a gente passar por todos eles, né? A não ser que a gente aumente a conferência em mais alguns dias. Mas acho que o Joversi quer mandar embora logo. Misericórdia, esse cara já dá trabalho. Vai antes que ele tenha dor de barriga de novo. A gente vai ficar só com a segunda parte do sanduíche, tá bom? Então agora a gente vai tratar no capítulo 23 de duas partes. O cântico de Davi e os valentes de Davi. Tá bom? Capítulo 23, versículo 1. Ele diz aí: são essas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do suave salmista de Israel. Então esse último cântico de Davi começa dizendo que são as últimas palavras de Davi. Mas provavelmente não são as últimas palavras de Davi, ele falou isso, depois ele morreu. Até porque tem muita coisa ainda que vai acontecer, não só aqui em Samuel, mas em 1 Reis também. Mas provavelmente se trata das últimas palavras proféticas de Davi. Assim como Jacó, quando estava para morrer, ele falou suas palavras proféticas, Moisés também. Eles falaram sobre o futuro do povo, o futuro da sua família num discurso. Parece que essa é a ideia aqui das últimas palavras de Davi. Esse último cântico, ele vai falar sobre as promessas de Deus no futuro. E o que ele fala aí? Primeiro, ele descreve sobre o próprio rei. Ele diz aí, palavra de Davi, filho de Jessé. A gente já está acostumado com Davi como rei, mas lembra de onde Davi saiu, né? Filho de Jessé. Filho querido de Jessé, né? Não. Lembra da história? Quando Samuel chamou Jessé e falou para apresentar os seus filhos, apresentou os filhos menos Davi. E aí Samuel teve que perguntar, mas não tem mais um? Rapaz, agora que você perguntou, eu lembrei. E aí Davi é um filho esquecido, um filho desprezado. Palavra do homem que foi exaltado. Então, de um filho esquecido, desprezado pelos seus irmãos, ninguém dava bola para ele, se tornou o mais importante do povo de Israel. Quem fez isso? Deus. Deus fez isso. Palavra do ungido do Deus de Jacó. Lembra a palavra ungido aqui? Especialmente do Antigo Testamento, no hebraico, é a palavra Messias. Ou, lá no grego, vai ser Cristo. Ele é ungido, o escolhido de Deus, do Deus de Jacó. Por que Deus de Jacó? Porque lembra, Jacó ele lutou com Deus, e depois que ele lutou com Deus, ele teve seu nome modificado, lembra? E o nome dele foi para Israel. Israel. E é interessante que Jacó, ele recebeu promessas de Deus, e uma das promessas que Deus falou para ele está lá em Gênesis 35:11. Deus disse para Jacó, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederá uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre seus descendentes. Então Davi é um cumprimento dessa profecia, da palavra de Deus, que foi dado para Jacó. Ele é rei, ele faz parte da descendência de Jacó. E por último, do suave salmista de Israel, aquele que escreveu canções, escreveu salmos. E quando nós lemos os salmos de Davi, são salmos que falam como Deus o protegeu, como Deus protege o seu povo. Quando ele estava em apuros, ele clamava a Deus e como Deus vinha libertá-lo. Então, parece que a ideia do destaque aqui dos salmos são de cânticos que falam sobre os feitos de Deus. Então, nessa primeira estrofe aqui, parece que a ideia é mostrar como Deus ele foi poderoso e o que ele fez na vida de Davi. Alguém que não era ninguém, e como Deus o colocou numa posição de soberano ali de Israel, e como Deus foi conduzindo tudo isso e tem conduzido a história dele, porque lembra, o foco não é Davi, mas o foco é o Deus de Davi.
que ele fala no versículo 2? O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. No seu cântico, então, ele diz que Deus está falando por meio dele. O Espírito do Senhor fala por meio de mim. A sua palavra está na minha língua. Lembra que isso aqui é uma poesia hebraica, né? Uma poesia hebraica, ela não repete sons igual a gente repete na poesia portuguesa, mas a poesia hebraica ela repete ideias. Então a primeira linha basicamente é parecida com a segunda linha. Por isso que é aparentemente repetitivo. Ele diz, o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Então Deus está falando por meio de Davi, e essas características que ele coloca aqui, por exemplo, a rocha de Israel, a rocha traz uma ideia de segurança, uma ideia de estabilidade. Atibaia, minha cidade, ela foi construída de frente para uma montanha que é chamada de Pedra Grande, que é uma formação rochosa. Queridos, fazem 29 anos que eu moro lá, e ela é igualzinha, até hoje. Igual eu, né? Brincadeira, 29 anos atrás eu tinha acho que 29 quilos a menos também. Mas a ideia de rocha é uma ideia de estabilidade, de segurança. E o Deus, segurança, o Deus que não muda, o Deus que cumpre a sua palavra, ele disse. E o que ele disse? Aqui é a parte mais importante do cântico. Continuando aí no versículo 3, o que ele disse? Aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como a manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Deus diz que aquele que governa o povo com justiça, aquele que governa sobre a humanidade com justiça, aquele que é justo, ele governa e tudo o que ele faz é correto, é certo. É um governo sem corrupção. Consegue imaginar isso? Porque é um governador que governa no temor do Senhor. Aquilo que ele faz, ele sabe que ele está sendo julgado, ele está sendo supervisionado por Deus. Ele não é o soberano, ele governa debaixo do soberano, de Deus. Um governo justo, um governo no temor do Senhor, é como, e ele faz uma comparação com experiências que talvez qualquer pessoa em qualquer lugar da terra experimenta. Ele diz que um governo justo no temor do Senhor é como a luz da manhã. O que quer dizer isso? À noite, a escuridão, o pastor Juversi falou isso aqui essa semana, a escuridão está sempre relacionada com o medo, com aquilo que é ruim. E a luz é o que traz esperança, começa a iluminar. Eu lembro uma vez no acampamento de adolescentes, a gente estava num sítio bem afastado, e eu lembro que atrás do dormitório masculino, uma hora a gente viu uma pessoa passando por ali. Não era do retiro, não era do acampamento. E aí o que aconteceu? Nós ficamos assustados, e aí aquele monte de adolescente, moleque, ninguém queria mostrar que estava assustado, falou, vamos fazer o seguinte, a gente vai montar a guarda a noite inteira, para esse ladrão não voltar aqui. Não sabia que era ladrão, né? Mas já é ladrão, te apelidou até de Zé Galinha. Ele foi lá para roubar as galinhas lá do sítio. E aí então nós passamos a noite montando guarda, armados. A gente pegava aquele taco de sinuca, né? Ficava segurando e olhando ali. Só que a coragem durou 15 minutos. Porque você imagina, começa a bater o sono, no meio daquela escuridão as árvores se mexem, você fica assustado. Eu sei que foi uma agonia aquela noite. E, queridos, foi um alívio quando o sol nasceu. E finalmente acabou. E aí depois nós descobrimos que ali atrás passava uma trilha, a pessoa ia de um sítio para o outro, passava por ali. Então foi uma besteira. Mas enfim, eu lembro do alívio que foi de manhã, a hora que o sol nasceu, acabou a escuridão, não tem mais o perigo do Zé Galinha. Essa é a ideia. Um governo justo, um governo no temor do Senhor,
é um governo que traz esperança, é um governo que tira a escuridão e traz a esperança da luz. É como uma manhã sem nuvens, o céu azul. Eu estava olhando para as minhas anotações aqui e falei, isso aqui não vai funcionar em Boa Vista, né? Porque um céu sem nuvens em Boa Vista é muito quente, né? Não me anima muito. Mas imagine que você vai para a praia, né? Você está de férias, e aí você acorda de manhã, e aí você olha para aquele céu lindo, vai ser um dia lindo, um dia bonito, e você vai aproveitar isso. É como o esplendor depois da chuva. Quando tem um período da seca, vai ficando tudo sem cor, tudo marrom, tudo cinza, e depois que vem a chuva, começa a brotar a vida. Basicamente, ele pinta um quadro de esperança, é o que ele diz. Assim é quando se levanta um governante justo que teme a Deus. É um quadro de esperança. Querido, está dentro do nosso coração. De novo, né? É por isso que a gente está sofrendo tanto com as questões da política hoje em dia. Porque cada um de nós pintou um quadro de esperança. Dentro desse quadro tinha a foto de um candidato, não sei qual é o seu. Mas aí você, puxa, se ele ganhar, vai ser assim. Finalmente, a gente vai ter esperança para o futuro. E é o que acontece? A gente coloca a nossa esperança de um governador justo, no temor do Senhor, em homens. E é interessante a gente ver Davi escrevendo sobre isso, porque até então a nossa esperança, lendo o livro de Samuel, é que ele era esse governador justo. Ele era esse governador que governaria no temor do Senhor. Mas é interessante o autor de Samuel colocar esse cântico no final do livro de Samuel. Porque no final do livro de Samuel, a gente já passou por todos os podres de Davi. E a gente sabe que ele não é justo, não. E a gente sabe que muitas vezes ele não temeu ao Senhor. Mas olha o que ele diz, versículo 5. Não é assim que a minha casa está para com Deus? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? É interessante quando ele diz, não é assim que a minha casa está para com Deus. E aí a gente lembra dessa palavra casa, capítulo 7. Lembra quando nós estudamos? Que Davi queria estabelecer uma casa para Deus e Deus diz, não, meu amigo, quem vai estabelecer uma casa aqui sou eu. E eu vou estabelecer uma casa para você. E ele faz uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Olha como ele enfatiza a segurança das promessas de Deus para Davi. Ele faz uma pergunta retórica: não me fará ele prosperar toda a minha salvação, toda a minha esperança? Davi, ele não se apoia na sua justiça própria, mas ele se apoia na palavra de Deus, na aliança que Deus havia feito. E o próprio fato de estarmos lendo as últimas palavras de Davi aqui revelam que essa aliança é para algo muito maior do que a vida de Davi. Então esse ungido, esse governador justo no temor do Senhor, não é Davi, mas é alguém que vem da casa de Davi. E nós sabemos que se trata de Cristo Jesus, que vem da linhagem de Davi. Ele sim é o rei justo, ele sim governará no temor do Senhor. Versículo 6. Porém, os homens malignos serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas quem quer tocá-los se arma de ferro e da haste de uma lança, e serão totalmente queimados no fogo ali onde estão. Ele continua o cântico, estão dizendo porém. Quando ele fala porém é porque vai mudar agora. Se a tonalidade era de esperança, para aqueles que estão com o governador justo, os inimigos, os malignos, não têm uma mensagem de esperança para eles. Eles são lançados fora como os espinhos. O espinho é algo inútil. O espinho, ele não tem utilidade em si mesmo e ele ainda atrapalha os outros de crescer. Ele sufoca as outras plantas. É como uma praga.
E esses espinhos aqui, ou são chamados de espinhos aqui, os homens malignos, literalmente filhos de Belial. Os filhos de Belial, essa expressão, filhos de Belial, é usada durante o livro todo de Samuel para aqueles que eram inimigos de Deus, começando lá com os filhos de Eli. Eles vão ser lançados fora. Esses espinhos, qualquer pessoa que se aproxima do espinho, ele se machuca. Então os espinhos eles são manipulados com ferramentas bruscas. Ele diz aí, se arma de ferro ou haste de lança. São tratados com violência. E eles vão ser totalmente queimados. Então, queridos, esse é o cântico que fala da esperança de um reino perfeito. Um reino justo. Um reino de um rei que governa no temor do Senhor. Onde os maus, de fato, são punidos. E os bons conseguem abrigo, conseguem proteção debaixo do Rei justo que reina no temor do Senhor. Esse governo é o modelo de todo governo na face da terra. De todo governo na face da terra deveria ser assim. Mas todo homem que governa, ele lida com a sua própria corrupção. Eles não são justos, mas eles estão pensando sempre em si mesmos. E eles fazem isso porque eles não temem a Deus. Para eles vão governar do jeito que eles quiserem. Eles vão prejudicar os bons, eles vão favorecer os maus. E não vai dar nada. Não vai dar nada. E, gente, nós já aprendemos, né, que nós não podemos colocar a esperança desse governador justo em nenhum homem. Eu acho que essa foi uma das eleições que ficou mais claro isso. A gente já sabia, mas a gente gostava de se enganar, não deve ser assim. Mas, por exemplo, quem não gosta do Lula nas últimas eleições, votou nos outros. E os outros, nessas eleições, estavam com quem? Com o Lula. Então hoje a gente escolhe um salvador, mas logo esse salvador vai nos frustrar. Isso deveria nos levar a nossa esperança para aquele quem é o nosso real salvador, que é Cristo Jesus. Ele é o governador justo. É Ele que é a nossa esperança, Ele que é a nossa salvação, Ele que é perfeito. A nossa esperança é retratada lá no final da Bíblia, Apocalipse 21, versículo 22. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que há 12 colheitas, dando fruto todos os meses, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Gente, lá é o nosso lar. Lá é o nosso reino. Nós pertencemos ali. E Samuel ele vai nos conduzindo para essa esperança. E aí depois desse cântico de Davi sobre a esperança de um reino justo, de um governador justo, fica a pergunta, tá bom, mas quem vai estabelecer esse reino? Porque a gente vê, de vez em quando aparecem pessoas no meio político que querem fazer justiça. Eles começam a fazer justiça, mas logo
Ou eles são abafados, ou eles são corrompidos. Eu consigo pensar em nomes de alguns homens dos últimos anos que tentaram fazer isso e não conseguiram. Quem é poderoso para fazer isso? A segunda parte do texto mostra isso. É a parte do texto que eu acho que nós homens vamos gostar mais. Se você gosta de filmes estilo Chuck Norris da sua época, né, Joverson? Não. Rambo, Identidade Born. A gente vai ver a história de homens valentes de Davi, o que esses homens fizeram. Deixa eu ler algumas dessas histórias aqui. Versículo 8. São esses os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Basebete, filho de Taqueonome, o principal dos três. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Não sei se você gosta desse tipo de filme que tem um cara que sozinho mata o exército inteiro, né? É isso. O cara sozinho matou 800 homens com uma lança. Olha outro, versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Entendeu? Estavam na batalha contra os filisteus. De repente, todo o exército bate em retirada e quem fica? Eleazar. E ele sozinho, com a espada, ele ataca os filisteus e ele mata tanta gente que a mão dele fica grudada na espada. Talvez por causa do sangue, enfim. E o último dos terceiros aí, dos 3, versículo 11. Depois dele vinha Sama, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus, Sama pôs no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Esse aconteceu praticamente a mesma coisa, o povo fugindo dos filisteus, e aí então Sama ele fica sozinho para defender uma plantação de lentilhas. Gente, eu jamais defenderia uma plantação de lentilhas. Se fosse uma plantação de bacon, né? Até valia a pena as lentilhas. E ele defende sozinho e matou todos os filisteus. Por que o texto conta as proezas desses homens, né? O que tem a ver no texto isso aqui? A ideia é que nós temos que ser valentes, como os valentes de Davi, não importa o tamanho do exército, Deus vai nos dar poder. Não, lembra, a Bíblia fala sobre Deus. A questão não são os valentes, a questão é quem capacita os valentes. No versículo 10 e 12, quem efetuou o livramento? O Senhor. O Senhor. Nenhum homem sozinho consegue fazer o que eles fizeram. Mas homens capacitados por Deus, dentro dos propósitos de Deus, fazem coisas grandiosas. O fato dele mostrar esses homens que fazem essas proezas é mostrar Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Olha o versículo 13, mais uma proeza. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteus tinha acampado no vale de Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: Ah, quem me dera beber a água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém, e a levaram a Davi.
Ele não quis beber, mas derramou como libação ao Senhor, e disse: Longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? E assim não a quis beber. São essas coisas que fizeram os 3 valentes. Vocês conseguiram enxergar a cena, não? Os filisteus tomaram Belém, montaram acampamento em Belém. Davi está na caverna, talvez ali pensando alto, né? Puxa, uma água do portão de Belém agora, né? Geladinho, saudade de Belém. É lógico que Davi não foi literal. Davi não queria beber, ele sabia da situação. É só uma expressão de um desejo de alívio, resolver toda aquela questão logo. Mas os 3 são malucos, são mais 3 cachorros loucos de Davi. Eles levam para o literal, né? E aí o que eles fazem? Eles invadem o acampamento filisteu. Não dá para saber se eles foram lutando contra os filisteus ou se eles foram escondidos. Sei que de qualquer jeito é loucura. Mas o texto diz que eles conseguem ir até o poço, tirar a água do poço e levar um copo de água do poço para Davi. Olha o compromisso que esses homens têm com o ungido do Senhor. Davi não é louco de aceitar tomar aquela água, ele sabe que eles arriscaram a vida e ele fala, não vou tomar isso aqui, seria como tomar o sangue desses homens. Ele dedica essa devoção deles para o rei, ele dedica essa devoção para Deus e aquilo que foi dado para ele, ele dedica como adoração ao Senhor. O foco aqui, como eu falei para os irmãos, a ideia é como Deus ele capacita homens para fazer aquilo que ele quer, para cumprir os seus propósitos. Talvez uma aplicação secundária seria, queridos, a ideia não é a gente desejar fazer a mesma coisa, né? Ah, se eu pudesse pegar 800 caras, né? Não faz sentido isso para nós hoje. Mas pensa que hoje, a nossa dedicação é o ungido do Senhor, a Jesus Cristo, mas tudo aquilo que nós poderíamos fazer capacitados pelo seu poder. Não fazer coisas mirabolantes que não têm propósito nenhum, mas cumprir o propósito de Cristo Jesus. Então pense, por exemplo, você está ali no seu contexto universitário, e todas aquelas ideologias antibíblicas, anticristãs, que assim, se você falar que você é crente, você é linchado. E talvez você olhe para uma situação como essa e fala, como é que o reino de Deus pode lidar com tudo isso aqui? Querido, se você se dedica a servir ao ungido do Senhor Jesus Cristo, Ele é capaz de capacitá-lo para fazer coisas grandiosas num ambiente como esse. De talvez você começar a ser ousado nos seus relacionamentos, ser intencional nos seus relacionamentos e começar a mostrar o Evangelho para essas pessoas que odeiam o Evangelho. Olha só, os inimigos aqui, eles não eram páreo para 3. O que Deus pode fazer através da sua vida, justamente contra os inimigos de Deus, e hoje nós sabemos que os inimigos não são de carne nem sangue, mas são os poderes espirituais. Essas pessoas que pregam, que vivem as ideologias anticristãs, elas estão cegadas espiritualmente. E Deus pode usar as nossas vidas para levar o Evangelho até essas pessoas. Mas não eram só 3, eram 30 desses caras. Olha aí, versículo 18. Também Abisai, esse a gente conhece. Irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou. E tinha nome entre os 3. Ele era o mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3. Abisai já conhece. E aqui fala mais algo que ele fez. Atacou 300 homens e os matou. Então ele era o chefe dos 30, mas ele não chegava aos pés dos 3 da elite que a gente leu lá em cima. Versículo 20. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe.
desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Já fez isso, não? No tempo da neve, matar um leão não dá, né? Matou também um egípcio, um homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. E aí do versículo 24 até o 39, eu não vou ler, porque são os nomes dos 30. Tem só apenas os nomes, né? Mas o foco aqui, queridos, nessa história fantástica é justamente porque ela traz a esperança para essa última profecia de Davi. Pensa o seguinte, se para um reino terreno e falho, Deus capacita esses homens para fazer coisas extraordinárias, imagina o que ele não faz por um reino espiritual cujo rei é o seu filho justo, para vencer os inimigos espirituais como o pecado, a morte e o diabo. Então, quando nós olhamos para essa esperança, não é uma esperança vazia. Na verdade, a esperança bíblica ela tem um contexto diferente de esperança que a gente está habituado, né? A definição de esperança que a gente tem é mais no sentido tipo, eu tenho esperança que o Palmeiras vai ganhar o 2º Mundial. Então a risada dos irmãos já mostra, tá vendo? Fica esperando. É uma esperança que pode acontecer, para mim pode acontecer a qualquer momento, para vocês nunca vai acontecer. Mas a esperança bíblica não é uma esperança de algo impossível de acontecer, eu vou ficar esperando. Mas a esperança bíblica é uma certeza de que vai acontecer. Graças a Deus pelo seu ungido, o seu Messias, o Cristo, Jesus Cristo, porque Ele é a única esperança de poder para um reino justo. Paulo diz lá em Colossenses 2:13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz de Cristo, todos os inimigos já foram vencidos. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, isso é muito melhor que Chuck Norris, muito melhor que Rambo, muito melhor que os 3 valentes de Davi, muito melhor que os 30 valentes de Davi. Jesus Cristo, o ungido do Senhor, Ele é a esperança de poder para um reino justo. Que essa esperança alimente o nosso coração e nos faça depender somente do Senhor. Vamos orar? Pai, nós clamamos ao Senhor, que é o Deus da esperança, que nos encha de toda alegria e paz por nossa confiança nele, para que transbordemos de esperança pelo poder do Espírito Santo, certos de que Jesus Cristo é a única esperança de poder para estabelecer um reino justo. Nos ajude, Deus, a viver essa esperança. No nome dele. Amém.